Vamos abrir no Evangelho de João. Glória a Deus. Um versículo que todo mundo conhece praticamente, o menor versículo da Bíblia, né? Qual o menor versículo da Bíblia? Jesus chorou. Então eu choro também, irmão. Não é? A gente tem que chorar. Chorar na presença de Deus é bom. Sentir a presença de Deus é bom. Né? Evangelho de João, capítulo 11. Versículo 35. Jesus chorou. Como nós já falamos, irmãos, nós estamos vivendo um tempo de uma sociedade muito adoecida pelo pecado, pelo afastamento de Deus, pelo egoísmo, pelo individualismo, né? E nós podemos ver e acompanhar isso em pessoas bem próximas, às vezes, da gente. Não é verdade? Jesus chorou nesse dia aqui, na história de Lázaro. Lázaro era um amigo de Jesus, tinha suas irmãs, Marta e Maria, né? E Jesus estava em outra cidade. E falaram com ele que Lázaro estava doente. E queriam que Jesus estivesse logo presente, porque Jesus podia operar um milagre e tirar Lázaro daquele leito de enfermidade. Mas diz que Jesus ainda demorou 2 dias para sair de onde estava. E os discípulos, ao ouvirem que Jesus tão calmo, falaram: olha, ele está apenas dormindo. Eles pensavam que Lázaro estava apenas dormindo. Mas Lázaro estava já morto. Jesus tinha falado da morte de Lázaro. E Jesus correu com os seus discípulos, andou, caminhou, de volta para Betânia. E ao encontro de Jesus vieram as irmãs de Lázaro. A primeira foi Marta, aquela que gostava sempre de trabalhar, de servir Jesus, a ativista, né? Está sempre fazendo alguma coisa. Correu para encontrar com Jesus e falou: Jesus, se eu estivesse aqui, Lázaro, nosso irmão, não teria morrido, teu amigo. E Jesus: se creres, verás a glória de Deus. Ainda que alguma coisa tenha morrido na sua vida, ainda que alguma coisa esteja assim, saindo pelos seus dedos, né? Você não está conseguindo mais segurar. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se você crer, você vai ver o agir de Deus. A fé hoje, irmão, está muito rala em muitos lugares. Nós falamos muito de fé, muito de Jesus, mas não cremos muito nessa fé, não cremos muito nesse Jesus. Jesus está aí sendo o mesmo, operando os mesmos milagres, as mesmas maravilhas. Nós aqui mudamos, não é Ele que mudou. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Foi isso que Ele disse para Marta. Logo depois chamou Maria. Maria, aquela que gostava de estar aos pés de Jesus. Aquela que ungiu os pés de Jesus. Aquela que orou aos pés de Jesus, chorou aos pés de Jesus. E ela veio. E com ela Jesus não travou nenhum diálogo. Com ela Jesus silenciou, calou. Com Marta, Jesus fala. Com Maria, Jesus se cala. E ali ele foi comovido no seu íntimo. E nós podemos ver, como nós lemos, que ali Jesus chorou. Agora, será que Jesus chorou porque Lázaro morreu? Segundo a maioria dos teólogos, enquanto a gente estuda, a gente lê, Jesus não chorou definitivamente porque Lázaro morreu. Porque ele já tinha dito anteriormente, irmãos, que aquela enfermidade de Lázaro não era para a morte. Era para que Deus fosse glorificado. Era para que Deus fosse exaltado, é que ele mostrasse, manifestasse o poder de Deus. Jesus chorou
Porque ao ver aquela situação, ao ver a morte aparentemente vencedora, e todas aquelas pessoas que estavam à volta, todo aquele povo, que anos à frente, Jesus já estava olhando à frente. Viam todos aqueles milagres, viam todos aqueles poderes sendo manifestados. Anos à frente, eles seriam destruídos, porque eles não creram. Eles não creram no Messias que lhes foi enviado. Nós vamos observar numa outra leitura, que é em Lucas, deixa eu ver se eu me lembro, eu lembrei hoje aqui, mas eu acabei não anotando. Quando Jesus entra em Jerusalém, é Lucas 19, né? Lucas 19. Existem 3 situações que Jesus chorou nas Escrituras. Foi nesse caso de Lázaro, foi no Getsêmani. No Getsêmani não fala explicitamente que Jesus chorou, mas você lendo em Hebreus, você vai ver que lá em Hebreus 5:7 diz que ele chorou no Getsêmani, né? E aqui sobre Jerusalém. Lucas 19. (41) Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: ah, se conheceras por ti mesmo, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco. E te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. O povo é de dura cerviz, irmãos. Nos versículos anteriores, Jesus chegou a Jerusalém, aquela entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, num jumentinho, as pessoas jogando, né? Qual é o nome daquela plantinha? Esqueci. Os ramos, jogando os ramos, os discípulos botando os tecidos para ele passar pela frente, num jumentinho, e o povo hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, e o povo exaltando, o povo glorificando, o povo falando de Jesus. Este mesmo povo que viu tudo isso, era um povo que ia negar Jesus, porque eles estavam querendo apenas o que Jesus podia oferecer, de momento, de material. Quantos de nós procuramos Jesus por causa da necessidade que nós estamos passando de momento? Ou uma enfermidade, ou um desemprego, ou uma luta, uma dificuldade no casamento, uma separação, é um filho que está nas drogas. E aí nós procuramos Jesus. Mas assim que Jesus, pela sua infinita bondade e misericórdia, nos alcança com o seu milagre, muitos esquecem desse Jesus. Muitos deixam esse Jesus de lado. E nós não podemos ser como esses, irmãos. É tempo de nós nos apegarmos cada vez mais ao Senhor. A nossa perspectiva de vida cristã tem que ser na eternidade. A vida de muitos cristãos está presa somente nas coisas terrenas. E nós temos que olhar para a eternidade. E os sinais estão se mostrando, tudo está acontecendo, não é verdade? E Jesus continua chorando, querendo resgatar a mim, a você, todos nós, nossos erros, das nossas maldades. Porque nós erramos, nós pecamos, mas nós temos que confessar. O salmista diz que quem confessa e deixa, alcança a misericórdia de Deus. Alcança a misericórdia de Deus. E Jesus via que aqueles homens, 70 anos depois, Jerusalém foi destruída. As mesmas pessoas que viam todos os milagres, as mesmas pessoas que viam a mão de Deus agir, a mão de Jesus se manifestar, eles negaram esse Cristo. Uma história que mexe muito comigo, que eu gosto demais também, irmãos, é quando Jesus, nós estamos hoje falando de Jesus, né? Tem várias histórias de Jesus nas Escrituras, mas essa de Lázaro é tremenda. E Jesus, quando ressuscita o filho de uma viúva, aquela viúva lá de Naim, que perdeu seu único filho,
E nós vemos na história, na narrativa da história, quando ela vem saindo num cortejo fúnebre, né, levando seu filho, uma multidão está acompanhando aquela mulher na sua dor, na sua tristeza. Só que vem chegando na cidade também uma outra multidão, acompanhando quem? Jesus. Uma multidão que está ali alegre, uma multidão que está ali se regozijando, porque estava acompanhando Jesus, vendo os milagres de Jesus, vendo manifestado o poder de Jesus. E aí essa multidão se encontra. Uma multidão de pessoas extremamente tristes, para baixo, né? E outras alegres, né? Para cima. Mas não tem como a gente chegar num local de tristeza, de dor, e manter o nosso riso, o nosso pulo, não é verdade? Não tem. Você se compadece com o outro. Você toma a dor do outro. Pelo menos é assim que tem que ser. Né? E aquela multidão, eu creio que toda ela se calou. Aquela multidão que vinha alegre com Jesus se calou. E ali Jesus lança uma palavra para aquela mulher que é quase que, é muito incompreensível. Jesus chega para aquela mulher e fala assim, não chores. Você imaginou isso? Você tem que ter muita coragem para fazer isso. Você vai num funeral hoje aqui de alguém que perdeu seu único filho e você vai chegar para essa pessoa e falar, não chora não. Vão falar que você é doido, que você é louco. Olha, tem que chorar, a pessoa tem que chorar. Só que Jesus estava olhando além, irmãos. Quando ele fala alguma coisa, é incompreensível para nós que somos limitados. Mas tudo que vem de Deus supera toda a nossa limitação. Toda a nossa limitação é superada naquilo que vem de Deus. E ele falou para aquela mulher, não chores. Imagina aquelas pessoas do lado, como é que esse homem diz para essa mulher não chorar? Aquela mulher deve ter tomado um susto, não é verdade? Tu imagina a caminhada dessa mulher, irmãos, a multidão estava acompanhando. Mas ela ia chegar lá, ia sepultar seu filho, ia voltar sozinha. Depois os seus dias seriam sozinha. Dentro da sua casa, né? Com dor, com tristeza, com depressão. Que hoje é o que mais se fala por aí, é a depressão atingindo as vidas, as famílias. Mas Jesus sempre tem algo para fazer com que você possa retornar com alegria. Quando ele entra no negócio, irmão, não vai ficar a mesma coisa, não. Ele falou para aquela mulher, não chores, porque ele sabia que ele podia restituir algo. O que você quer de restituição de Deus para a sua vida hoje? O que você precisa de Deus para a sua vida hoje? Restituição de paz? Restituição de coragem para caminhar com Jesus, porque caminhar com Jesus tem que ter coragem, porque tem que renunciar a tanta coisa. Mas coisas que você renuncia que vão te fazer bem. As coisas que você renuncia te fazem bem. Eu estava numa aula semana passada, a revista é diferente da daqui, e estava falando sobre ideologia de gênero. Ideologia de gênero. E nós temos que, quem são os pais que têm crianças pequenas, né? Pré-adolescentes, estão entrando para a escola, existe uma preocupação latente, constante para os pais em relação a isso. Porque querem descaracterizar a figura do pai, a figura da mãe, não é verdade? Sexo, né? Como se tudo fosse a mesma coisa, né? As crianças, como se elas pudessem escolher o que elas queriam ser, você vai querer ter um nome masculino, um nome feminino, né? A ideologia de gênero, é isso que Satanás tem trabalhado, é o papel dele, para destruir a família, a sociedade. Ele veio para isso, é a função dele. É a função dele. Então essa descaracterização que ele tem trabalhado nas famílias, e nós sempre pautamos a igreja, né, como se fosse uma família, não é verdade? Nós dizemos, família, se a família não vai bem, a igreja não vai bem. Se você está aqui na igreja, a igreja é uma extensão da sua família. Se você está bem aqui na igreja, porque você está bem na sua casa. Eu acho que o normal tem que ser isso. E essa descaracterização, irmãos,
também está vindo para dentro das igrejas. Levando para o mundo espiritual, essa ideologia de gênero, que eles querem descaracterizar a figura do pai e da mãe, Satanás está trabalhando isso dentro das igrejas para descaracterizar a figura de nós somos filhos de Deus. Eu e você, nós somos filhos de Deus, comprados, lavados, remidos pelo sangue de Jesus. Mas Satanás, com a sua acusação, ele quer todo o tempo dizer que você ainda não é o suficiente para ser um filho de Deus. Você ainda não faz aquilo que tem que fazer para ser um servo de Deus. Que você ainda precisa deixar muita coisa, né, para poder ser um filho de Deus. E você não consegue. Porque existe essa acusação na sua mente, na sua vida. Jesus quer arrancar isso hoje de você. Ele quer arrancar isso de você. Você é mais do que vencedor, mais do que vencedora. Você foi comprada, você é servo de Deus, é serva de Deus. As dificuldades que você tem do seu dia a dia são coisas normais que nós vamos superando e crescendo, e com a maturidade cristã, nós vamos entendendo que aquilo serviu para nosso amadurecimento. Que aquilo nós vamos entendendo que aquilo serviu. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. A questão está aí no domínio. Não é verdade? A questão está no domínio. Jesus, amados, chorou lá na questão de Lázaro. Jesus chorou por Jerusalém. Jerusalém, que é a cidade da paz, né? O nome, cidade da paz. Jesus chorou por Jerusalém. A paz não chegou em Jerusalém até hoje. Porque Jesus viu a impenitência daquele povo. Por isso que a paz até hoje não chegou em Jerusalém. E Jesus chorou por aquele povo. E Jesus chorou no Getsêmani. Chorou por mim, chorou por você. Porque o momento crucial que ele ia passar para que eu e você tivéssemos vitória, irmãos, entregar a vida dele por nós e carregar todos os nossos pecados, todo o peso que estava sobre mim e sobre você, todo o pecado que nós cometemos, foi tudo sobre ele. E ali naquele momento, Deus tinha que se afastar de Jesus. Deus não podia mais olhar para Jesus ali. Deus não podia participar daquele momento de pecado na vida de Jesus. E aquele que sempre teve íntima comunhão com seu Pai, ele sabia da dor que estava se aproximando. E ele chorou com suor misturado com sangue, de tanta tensão, tanta angústia. E ele falou com os seus discípulos: olha, estou muito angustiado, vigia comigo. Meu coração está muito pesaroso. Porque ele sabia que ia enfrentar a morte. E eu creio que quando ele chorou ali com Lázaro também, ele estava vendo aquela morte ali, aquele inimigo maldito, que é a morte, que entrou por causa de um homem. Ele teria que vencê-la. Ele ia passar por cima daquilo ali. E nós podemos ver que Jesus venceu a morte. E ele diz lá em Apocalipse: olha, fui morto sim, fui morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno em minhas mãos. Ele tem toda a autoridade. E é por isso que nós estamos aqui hoje, é por isso que tem essa mesa aqui hoje, é por isso que tem esse pão que simboliza o corpo de Cristo, é por isso que tem esse cálice que simboliza o sangue que foi derramado, é por isso que existe essa aliança entre nós aqui nesta noite, irmãos. Jesus continua chorando, esperando que você se arrependa, esperando que você entregue verdadeiramente a sua vida a Ele. O resto, irmão, Ele vai fazer. Você tem que vir do jeito que você está. Jesus recebe você do jeito que você está. Agora eu te garanto uma coisa: Ele não vai deixar você permanecer como você está. Ele vai mudar a trajetória da sua vida. Jesus chegou em Cafarnaum, e todo mundo já tinha ouvido falar que Jesus estava operando muito milagre, cura, de tudo quanto é doença, enfermidade. Então ele foi para uma casa e a multidão afluiu para lá,
Porque todo mundo queria, quem sabe, receber uma cura de Jesus. A palavra de Deus diz que foram vários enfermos, paralíticos, cego, foi leproso, foi todo mundo para lá. E diz que 4 amigos, tinha um amigo que era paralítico. E esses 4 amigos pegaram esse amigo, levaram ele numa maca, mas chegaram lá, não tinha como entrar, porque era muita gente, era muito cheio. E o que eles fizeram? Olha, vamos subir no telhado. A gente sobe pelo telhado ali, abre as telhas. A fé, meu irmão, minha irmã, a fé faz isso. A fé faz aquilo que ninguém espera às vezes. A fé faz aquilo que muitas das vezes pode ser inoportuno, pode ser inesperado, né? A fé faz essas coisas, mas a fé, ela chama a atenção de Deus. Ela chama a atenção de Deus. Exercite a tua fé, chame a atenção de Deus para a sua vida. Porque quando eles começaram a descer aquele homem pelo telhado, a palavra de Deus diz que Jesus falou, a palavra de Deus diz assim, vendo a fé que eles tinham, Jesus falou, os teus pecados são perdoados. Isso foi o que Jesus falou. Mas quando eles levaram aquele homem, eles não esperavam isso. Eles esperavam que aquele homem fosse o quê? Curado. Que Jesus falasse, olha, levanta e anda. Todo mundo ali foi esperando cura. Só que aí que está, meu irmão, a essência do amor de Deus. Ele primeiro nos dá graça para poder viver. Ele primeiro nos dá graça, Ele primeiro perdoa os nossos pecados para que nós possamos caminhar. Depois Ele nos acrescenta o resto. E as pessoas arrazoavam entre si. E Ele falou, é mais fácil o quê? Eu dizer para ele, perdoados são os teus pecados, ou levanta, toma o teu leito e anda. O que é mais fácil? Para Jesus era muito mais fácil dizer, toma o teu leito, levanta e anda. Era muito mais fácil. Porque para perdoar pecado, Jesus ia ter que passar pela cruz. E ele ali já estava pré-anunciando a vitória dele na cruz, já com autoridade para perdoar pecados. E não podia ser diferente. Ele falou, olha, toma esse teu leito, levanta e anda. E Ele quer falar isso para você hoje, amado. Toma isso que está impedindo você de caminhar. Larga de lado, levanta e anda. Jesus tem muita coisa para você, para a sua vida. Ele continua chorando por mim e por você. As Olimpíadas vão acabar. Alguns atletas vão sair vitoriosos, medalha de ouro. Mas como diz a palavra de Deus, uma coroa que é corruptível. Nós corremos para uma que é incorruptível. Aquilo traz uma alegria momentânea para cada atleta. Mas o tempo vai passar. O próprio Pelé não pôde, por motivo de saúde, acender a pira. Porque o tempo passou. Está com uma enfermidade grave. E o tempo passa. Mas que nós possamos caminhar, a nossa caminhada cristã, seguros em Jesus. Seguros em Jesus, irmãos. Como aquele homem disse no seu pronunciamento, o egoísmo está tomando conta. Você vê isso todos os dias. A banalização da vida, das coisas, né? Mas a palavra de Deus diz que nos últimos tempos seriam assim, tempos penosos, tempos trabalhosos, tempos difíceis, onde os homens seriam muito amantes de si mesmos, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia do poder de Deus em suas vidas. Tem muita gente com aparência de piedade, roupagem de piedade, roupagem de santo, não é verdade? Mas o coração está distante de Deus. Igreja não é prédio. Igreja somos nós. Igreja sou eu e você. Ele vai usar eu e você para alcançar alguém. Ele não vai usar prédio. De maneira nenhuma. Ele vai usar cada um de nós. Eu não sei se eu contei aqui, um tempo eu peguei um elevador ali no prédio, ali na Barra. Eu entrei no elevador, devia ter umas 6, 7 pessoas no elevador, um elevador grande.
E tinha uma mulher chorando, uma moça que devia ter uns 35, 40 anos, chorando no fundo assim do elevador. E todo mundo no elevador assim, sem graça, né? Todo mundo quieto assim, sério. E eu entrei no elevador, vi aquela moça ali, um choro de angústia, né? O elevador desceu, eu ia descer no térreo, aí não descia, ela continuou no térreo, foi para o subsolo, eu fui para o subsolo também. E quando ela saiu do elevador, se caminhou para o seu carro, chorando. Eu falei, moça, dá licença um instantinho. Aí ela tomou um susto, né? Eu falei, pois não, olha só, eu vi que você estava ali chorando. Era um choro meio de angústia, ela faz assim com a cabeça, sentiu com a cabeça. Eu não quero saber o que é, não me interessa saber o que é. Eu só sei que eu sirvo a um Deus que pode enxugar essas tuas lágrimas. Eu sirvo um Deus que pode alcançar você. Eu sirvo um Deus que pode mudar esse teu choro em alegria. E ela ficou espantada olhando para mim. Eu falei, você quer receber oração? Ela, eu quero sim. Eu quero. Peguei o nome dela, orei por ela. E a semente foi plantada, irmão. Deus nos dá essas oportunidades, às vezes nós deixamos escapar pelas nossas mãos. Não é verdade? Tem tanta gente hoje por aí que tem tanta raiva de crente, raiva de igreja, não é verdade? Raiva de igreja, raiva de crente. Porque é tanta gente dando mau testemunho, é uma liderança tão espúria que tem por aí hoje, que aí acaba pagando pato. Né? Nós somos também pastores, não é verdade? Nós acabamos pagando pato, né? Paulo, Cláudio, né? Que acha que tudo é farinha do mesmo saco. Mas sempre tem remanescente, irmão, fiel. Sempre vai ter gente fiel a Deus, gente com coração na obra de Deus, gente com coração no reino de Deus, gente que quer ver a obra de Deus crescer, que quer ver o evangelho prosperar. Quem já teve experiência tremenda de transformação, sabe o que é isso? E se você, irmão, der um passo, crer realmente que Deus vai mudar a sua história, Ele vai mudar a sua história. Chega de ser crente apenas de frequentar a igreja, irmão, cumprir um ritual, sabe? Cumprir um ritual, vou para a igreja. Como se aquilo fosse algo que você tem que fazer para poder se sentir bem, né? Se sentir tranquilo. Mas não é isso que Jesus quer de você, não. Ele quer muito mais. Aí você já vai, mas pastor, eu vou ser um pastor, eu vou ser isso, eu vou ser um líder disso. Não. Ele quer capacitar você para que você possa abrir teus lábios nos momentos mais, quem sabe, inoportunos para alguém que precisa, e você falar com unção, com poder, com autoridade. Aquela unção que despedaça o jugo. Você pode ser a pessoa mais simples, irmão. Os pastores, principalmente, eles têm que ter uma visão de que todo mundo é igual na casa de Deus. Todo mundo é igual. A palavra de Deus diz lá em Hebreus que tem homens que seus nomes não foram nem citados. Homens e mulheres, seus nomes não foram nem citados. Ninguém falava sobre eles. Eles andavam errantes, mas eram pessoas que foram tremendos instrumentos na mão de Deus. Que ninguém viu. Muita gente não viu, mas Deus viu, e Deus tem tudo anotado. Você tem que se preocupar com a visão de Deus sobre a sua vida. É o que Deus está vendo. Porque nessa questão que falou o presidente do Comitê Olímpico, falou de egoísmo. O egoísmo envolve muita coisa. Envolve vaidade, envolve orgulho, envolve ciúme. Isso envolve muita coisa. E a pessoa às vezes quer fazer alguma coisa para poder ter visibilidade.
quer fazer para poder mostrar que sabe fazer, né? Quer fazer para dizer que faz melhor que o outro ou que a outra. Tem muita gente que pensa assim. Mas até esse nós temos que pedir a Deus misericórdia, clamar a Deus que a gente possa ir suportando. Porque quando a palavra de Deus diz suportai-vos uns aos outros, não é suportar de você, eu tenho que suportar aquele irmão, aquela irmã. Não, é suportai-vos de você ser um suporte, de você sustentar aquele que está ali, né? Quem sabe pisando na bola, vacilando. Mas você vai mostrar para ele que não é assim a caminhada. Não é assim que se caminha, né? Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado, andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós aliança no Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. O que vai importar, irmãos, é o fim das coisas. O fim das coisas é que vai importar. Deus fez tudo e foi dizendo é bom, é bom, é bom, é bom, mas quando Ele criou, o homem falou que foi muito bom, né? O final das coisas é que é importante. Na nossa caminhada, a gente tropeça, a gente erra, né? Mas a gente não quer permanecer no erro, a gente se levanta, a gente quer melhorar, né? Prosseguindo para o alvo, pelo prêmio da vocação a soberano de Deus em Cristo Jesus, como o apóstolo Paulo dizia. Eu convido você a ficar de pé. Glória a Deus. O filho pródigo foi embora. Quis pegar a sua parte, né? Quis pegar parte da sua herança. Foi embora. Gastou tudo dissolutamente. Deixou seu pai lá. No final ele estava comendo comida dos porcos. Porco, que era o animal mais repudiado, se eu não me engano, um dos mais ou mais repudiado pelo judeu. Ou seja, ele estava igual um porco, comendo comida de porco. Mas ele se levantou e disse: irei ter com meu pai. Irei ter com meu pai. Não importa onde você esteja. Acho que você não chegou ao nível daquele moço, de estar comendo junto com os porcos. Mas não importa onde você esteja, o Pai está aqui para te colocar vestes novas, um anel do seu dedo, fazer uma festa, receber você de volta e se alegrar com todos aqueles que estão com Ele.